Olá, muito boa tarde. Nesse vídeo você vai aprender a operar com consistência na NeuroTrader. Porque aqui o que você precisa entender é que você não precisa de grandes ganhos, mas de ganhos consistentes. E para você ter ganhos consistentes, você precisa ter estratégia. Então a plataforma tem toda a ferramenta que você precisa para ter ganhos consistentes. Nessa estratégia que a gente vai trabalhar agora é a estratégia da bola azul, bola vermelha. Você vai entender como ela vai operar. Eu vou te passar uma breve explicação sobre a estratégia, que ela faz a melhor análise segundo o bola azul, bola vermelha, que era um antigo site da Binary.com, em que nós fazíamos uma estratégia que era muito assertiva, ainda é muito assertiva, e nós adaptamos para entrar na NeuroTrader. Então essa estratégia consiste em quê? Em verificar os pontos de entrada com 5 ticks para cima ou 5 ticks para baixo. Então ele vai verificar qual vai ser a melhor posição para entrar, tanto para cima quanto para baixo, e ele vai fazer a entrada. Então é uma estratégia que é uma estratégia um pouco mais demorada, mas é consistente. Então você tem uma assertividade maior. Então o que você precisa fazer agora, depois que entrou na plataforma, logou na sua conta, é operar nessa estratégia. E temos a outra estratégia também, tá? Que é o bot safe, que é mais agressivo, mas também é muito assertivo. Mas vamos aqui nessa estratégia. Então, temos o nosso modo de operação. O modo balanceado é um modo mais, de fato, balanceado. Ele é mais tranquilo de operar. E o risco de gerenciamento, você pode deixar conservador. Eu vou deixar aqui no agressivo, tá? Stop loss, ele começa com 10. Eu vou colocar por 20 só para a gente poder testar aqui em vídeo com você. A entrada eu vou colocar 2. Perfeito? E eu vou iniciar agora o nosso robô. Nós vamos ver aqui que em negociação ele vai começar a fazer a sua negociação. Sendo que para entrar a primeira negociação, às vezes demora um pouquinho, não é muito, mas ele começa a fazer as análises no mercado, ele começa a perguntar ao mercado, olhar o mercado para saber qual o melhor momento de entrar. Então agora ele fez a primeira entrada, demorou aí alguns segundos para fazer a primeira entrada, e a primeira entrada já teve perda. Então ele vai usar ali o fator para poder fazer a segunda entrada. Então, lembrando, ele pesquisa e analisa a melhor entrada. É por isso que ele demora um pouco mais. Sendo que você pode mudar isso para ser um pouco mais rápido. Porém, você corre um pouco mais de risco. Então, o negócio não é você fazer várias operações rápidas, mas é fazer poucas operações assertivas para ter resultado. Então, nesse caso, com a banca que eu estou aqui, 186 dólares, então já tive um lucro de 3,85 com essa estratégia mais balanceada, né, o risco de perda mais agressivo, porém a estratégia balanceada. Então ele vai fazendo a estratégia. Então até esse momento que a gente está no vídeo, ele entrou em 2 operações somente e está se preparando para entrar na terceira operação. Não quer dizer que ele venha entrar na terceira operação e ela venha a ser ganho, mas ele sempre vai procurar o melhor momento para entrar. Então ele não vai ficar fazendo uma entrada atrás da outra, como se fosse aleatória com menos análise, mas com mais análise. Então a primeira entrada que teve perdeu 2 dólares, a segunda ele ganhou. Aí a terceira entrada ele perdeu novamente. Aí vamos ver como que vai ser agora a terceira entrada. Então ele vai continuar fazendo a análise. Então o interessante é, mas ele entrou perdendo. Calma, não é porque ele está analisando que ele está demorando para entrar que ele vai acertar de cara. Porém, a chance de você ter lucro, que você precisa entender é isso aqui, ó, é o seu lucro, o PL. Tá? A chance de você ter lucro nessa estratégia, ela é muito grande, porque ele vai sempre procurar a melhor posição. E como todo mercado financeiro, a gente sabe que às vezes a gente analisa e não sai conforme a gente quer. Porém, o robô ele vai trabalhando para esse acerto. Então aqui já teve 2 perdas. Muito provável de na terceira ele acertar e nós sairmos aqui no lucro. Então por isso que é o interessante analisar a sua banca. Eu entrei com 2 dólares, então ele está fazendo o fator martingale. Então se você tiver uma banca, um exemplo, entrar com 10 dólares, não tem como você fazer entrada de 2 dólares. Agora se você entrar com uma banca de 100 dólares, você até consegue fazer entrada de 2 dólares e colocar um martingale, vamos dizer,
um fator de martingale é legal e um limite de perda de 20, sem problema nenhum. Você consegue aí ter um lucro. Então, o interessante é, tá operando, faz sua operação, ganhou um pouco, você pode até parar a operação. Agora, vamos ver. Provavelmente vamos ganhar. Nós ganhamos. Então, por nós ganharmos, o nosso limite de ganho estava em 10. 10 ou 20, agora eu não lembro. Mas ganhamos aqui 20, ou seja, vamos supor que ganhamos 10 dólares. A gente entrou com 180 e pouco, ganhamos 10 dólares. 10 dólares dá 50 e poucos reais aí. Vamos supor que a gente ganhou em 60 reais. São 60 reais em um dia, em alguns minutos. Então você pode dar um tempo, parar, calma aí, eu vou esperar um pouco, depois eu opero de novo, de tarde agora, mais tarde, depois de 1 hora, 2 horas, eu opero mais uma vez, ou eu continuo operando e coloco, de repente, faço entradas de 0,5, em vez de entrar com $1, eu vou entrar com 0,5, continuo no agressivo e continuo fazendo entrada. Então aqui nosso PL foi 15. Então eu posso continuar fazendo entradas menores, porque eu já ganhei 15, né? Já passou de 60 reais. Aí eu vou continuar operando, fazendo entradas, sendo balanceado, sendo estratégico. Porque não adianta eu chegar com uma banca dessa e fazer uma entrada de 50 dólares. Ou seja, se tiver aí 2 martingale, eu não consigo sustentar esse martingale. Então não faz sentido isso. O que faz sentido é você aproveitar ao máximo o tempo que você tem para operar de forma consistente, porque não é você ganhar muito agora, em alguns minutos, mas é você ganhar pouquinho em 24 horas. Esse pouquinho, esse montante desse pouquinho se torna um muito, e mensalmente se torna mais do que um salário mínimo, 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos. É possível. Então você pode multiplicar e aumentando a sua banca para você ir subindo os seus aportes e entendendo também como vai trabalhar cada robô. Então é bom você observar aqui as volatilidades. Eu estou aqui na volatilidade 100. Talvez na volatilidade 100 você esteja sentindo que está com uma dificuldade. Você pode mudar as volatilidades para que ele venha fazer análise de entrada em outras volatilidades. E cada dia você vai observando qual volatilidade você vai entrar. Aquela que você sentir que está melhor, você vai manter. Ficou ruim a volatilidade? Quando você recuperar o ganho, quando você entrar em muitos martingale, você para e muda a volatilidade de novo. Você pode fazer teste na conta virtual antes de entrar. É muito interessante. Então, é você observar. Então, olha aqui. Nós fizemos uma entrada e perdemos. Olha quanto tempo ele está demorando para fazer a próxima entrada. Ele está tentando achar a oportunidade e não está achando. Então esse que é o interessante do robô. Por mais que às vezes ele entre e não venha a ser bem sucedido em 1, 2, 3 vezes, mas a probabilidade de ser bem sucedido é muito grande. Então a probabilidade de você perder, quebrar sua banca é pequena, porque ele vai entrar nas melhores oportunidades que ele achar no mercado. Então tá aí, ele está esperando a oportunidade e não está achando. Se continuar assim, ele ficar muito tempo e não está achando a oportunidade, você pode parar o robô, tá? E iniciar em uma outra volatilidade, ou esperar mais um pouco, tá? Ou mudar um pouco a estratégia, ou entrar com outro robô. Mas é isso que ele vai fazer. Então, quando nós resolvemos configurar esse robô, configuramos para que você venha ganhar. E para você ganhar, precisa ser assertivo. Então, não estou preocupado com muitas entradas, mas estou preocupado com sua assertividade nas entradas. Então, ele pode ser um pouco demorado, pode ser um pouco... perdeu de novo. Então, entrou com 50, agora 175, então ele vai fazer uma outra entrada. Mesmo demorado, ele perdeu. Mas quando ele acertar, você recupera isso tudo. E você tem uma certeza maior de que ele está trabalhando de uma forma que ele quer que você ganhe. Que ele está analisando, os pontos de entrada para conseguir fazer isso e te dar aquele lucro merecido por você estar entrando no mercado, por você estar usando um robô estratégico, por você estar fazendo todas esses ajustes e essas configurações, tanto mental quanto no sistema. Então vamos esperar a próxima entrada. Quando ele entrar nessa próxima entrada, nós encerramos a operação nesse robô. E nós vamos partir para um outro vídeo, provavelmente da mesma estratégia, mas com a forma
mais agressiva. Então ele ganhou, ponto. O lucro foi 18 dólares. Então 18 dólares dá aí, dá bastante dinheiro. Vamos botar aqui quanto que dá. 18 dólares dá 95 reais, quase 96 reais em alguns minutos, tá bom?